Você já deve ter ouvido essa frase: cão cansado é cão feliz. Será mesmo? Ou alguém te passou uma orientação, você viu em algum lugar de que se o seu cão, o seu gato tem um problema de comportamento, você precisa gastar energia. Antes de começar esse episódio, eu quero compartilhar também um depoimento que a gente recebeu, falando assim: quando eu peguei nome do cachorro, eu ouvi muito que essa raça tem muita energia e isso me fez acreditar que eu tinha que cansar ela. Eu passeava 2 vezes por dia, brincava de bolinha várias vezes, mandava para creche, fazia 1000 atividades e nunca funcionou. Eu ficava desgastada e sobrecarregada e ela cada vez mais ansiosa. Esse é mais um episódio onde a gente vai compartilhar um ponto de vista novo, inovador e uma nova consciência sobre os animais, e eu espero que você esteja preparada para enxergar o seu sob uma nova perspectiva. Porque a gente compartilhou nos stories despretensiosamente um cachorro que a gente foi num café e ele estava lá e a gente conversou com a tutora dele e a gente estava falando sobre oferecer atividades, né? O famoso enriquecimento ambiental. E o quanto a gente tem uma visão, que é uma visão distorcida e a gente vai explicar, sobre precisar oferecer muitas atividades, oferecer atividades muito difíceis para o cão cansar. A gente enxerga atividades físicas ou atividades do famoso enriquecimento ambiental com o objetivo de que ele precisa cansar. E aí a gente começou a falar sobre isso nos stories, é claro que a gente precisava trazer aqui de uma maneira mais aprofundada. Eu sou a Thaís, se você não me conhece, e tô aqui com o Guilherme e a gente vai falar sobre isso hoje, para você sair daqui mais tranquila, com uma visão muito mais importante sobre o que o seu animal realmente precisa e como que você pode ter uma rotina mais leve, fazer as coisas de uma maneira mais adequada e que vai trazer melhores resultados, usando esses conhecimentos aí sobre o que é a essência dele e o que é essencial. Boa, tá. É, para mim, um grande problema dessa recomendação sobre cansaço, e aí eu sempre faço um paralelo sobre o que é cansaço para mim, né? O que é cansaço para um ser humano, e aí eu consigo enxergar diferentes tipos de cansaço. Então, tem cansaços que, de certa maneira, podem trazer até uma recompensa para a gente. Então, quando a gente consegue concluir alguma atividade com sucesso, mesmo que essa atividade seja desafiadora, tem aquele cansaço gostoso de quando a gente faz uma atividade física de certa maneira cansativa, mas também que não leve a gente até um ponto que isso faça mal para a gente, mas né, simplesmente a gente levar para um lado de que os animais precisam ser cansados, para mim traz um grande risco, porque quando a gente fala de transtornos e questões de comportamento, né, que precisa de uma terapia comportamental, cansar por si só, num primeiro momento, parece que é algo milagroso, parece que é algo que vai ajudar a resolver e por um tempo até parece que funciona. Porque o animal fica mais quieto, né? Exato, mas aí eu fico levando para aquele lado que será que é onde a gente observa calma, um comportamento mais calmo, será que ele está cansado ou ele tá demonstrando essa calma porque ele chegou num nível de exaustão? E aí também a exaustão nem sempre é física, às vezes a exaustão é emocional, a exaustão é quando a gente passa por algo muito desafiador em vários aspectos da nossa vida, não só da atividade física. E aí o primeiro ponto que eu acho muito importante é que quando a gente pensa em cansar, geralmente as atividades propostas para os animais, tanto cachorro quanto gato, envolvem essa exaustão. Então é o gato, a gente fica estimulando ele a correr atrás do brinquedinho de caça até ele desistir, o cachorro correr atrás da bolinha ou caminhar, passear, ir para a creche até ele ficar exausto. E aí muito assim, pensa, são duas coisas diferentes. Uma é ele ter atividade física, é ele realmente conseguir exercer essas atividades, correr, ter um pouco mais de intensidade, porque faz muito bem. Mas quando a gente pensa em exaustão e isso repetidamente ao longo de vários dias, pra gente, aí, como o Guilherme falou, principalmente observando nós mesmos, a exaustão não gera coisas boas. Quando eu e o Guilherme a gente fala, nossa, estou exausto porque foi um dia muito intenso, a gente fez alguma coisa muito intensa, não é gostoso, não é prazeroso, a gente não necessariamente relaxa, a gente às vezes está
exausto, né? Tá cansado. Eu tenho certeza que você sabe como é chegar no final de um dia de trabalho exausta. Você fica jogada no sofá, jogada na cama, assistindo alguma coisa, rolando as redes sociais, mas não necessariamente você tá com uma sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento que vai gerar um conforto emocional. E é, Então tem que diferenciar isso, né? é muito doido que às vezes até nesse estado, usando dias exaustivos de trabalho, a gente tem uma mínima decisão, por exemplo, escolher o que vai jantar nesse dia se torna um estresse a mais. Qualquer coisinha que aconteça, precisar interagir com alguém, precisar atender um telefonema, às vezes falar com alguém que a gente gosta, ir a algum evento social de alguém que a gente gosta muito, ou que a gente até gostaria de ir, mas a gente não tem energia para fazer isso, se torna um verdadeiro problema na nossa vida. Isso, porque o nosso cérebro entra também em fadiga. Existe um termo mesmo, né? Que é a fadiga decisória. A gente não consegue mais fazer as coisas. E aí o que a gente tem visto é justamente esse efeito nos cães e nos gatos que a gente não correlaciona. Por exemplo, a gente leva eles a essa exaustão e aí a gente começa a observar que eles têm comportamentos, às vezes, de mais reatividade, eles continuam mais difíceis para manejar em algumas situações, o passeio é mais difícil, os gatos, eles podem começar a atacar outros gatos, ou você também, por frustração, porque a gente está levando o cérebro deles, o corpo deles a esse estado de hiperestímulo, deles realmente não, eles já estão tão exaustos de ter todas essas atividades de maneira inadequada, tá? De novo, a gente está falando que é para não ter atividades, mas atividades em excesso e feitas sem critério, que o único objetivo é que eles cansem, acaba gerando mais frustração, porque eles não conseguem lidar com nenhum outro estímulo, e aí eles têm essas reações que não são legais. Então vira uma bola de neve, é bem comum a gente ver isso, onde o animal ele tem algum distúrbio de comportamento, alguma dificuldade emocional, aí a orientação é: você precisa gastar energia, você precisa cansar ele, ele precisa ter atividades, aí ele fica hiperestimulado, as reações não melhoram, e aí a gente acha que tem que cansar eles mais ainda, a gente fica cansado, né? E nada resolve, porque a gente não tá levando em consideração o estado emocional que ele fica no final dessas atividades que a gente está proporcionando. E aqui para mim é o maior desafio de trabalhar com animais, que é completamente diferente quando a gente fala sobre o comportamento humano. Porque o humano, seja uma criança, um adulto e tal, e a gente sugere, poxa, faça tais atividades, a gente consegue ter um feedback claro no final de como que o indivíduo está se sentindo, falar, nossa, para mim foi muito difícil, para mim foi ruim, eu dormi mal essa noite depois que meu dia foi assim, No dia seguinte eu não estava conseguindo me concentrar em nada. Precisei de 3 dias para voltar a funcionar direito, fiquei quase que com uma ressaca de tanto cansaço e tal. E quando a gente fala de comportamento dos animais, a gente não tem esse feedback claro, a gente depende de observações muito sutis do comportamento deles para dar algum indício e a gente poder sugerir o que será que ele está achando de tudo isso. Então, essa recomendação ela engana inclusive profissionais. É lógico que às vezes profissionais que não têm tanta experiência, né, ou que não acompanham um caso por um tempo legal, então enxergam no gasto de energia, no cansar, no levar um animal à exaustão, quase que um santo milagre, assim, algo disruptivo que muda o estilo de vida do animal, do tutor e resolve o problema por si só e acaba enxergando às vezes nessa recomendação de cansar exaustivamente, cansar o animal como um pré-requisito básico para solucionar questões de comportamento e desequilíbrios emocionais. E aí que eu chego num ponto de que não pode ser assim, não é bem assim. Se a gente for, talvez você já tenha ouvido esse meu exemplo em outros conteúdos nossos, em outros podcasts, assumir que gastar energia para lidar com desequilíbrio emocional seria a mesma coisa que acreditar que um superatleta, alguém que treina todo dia, corre, faz atividades físicas frequentes, ou atletas de ponta e tal, eles não sofrem com instabilidade emocional, eles não têm medos, inseguranças, ansiedades, eles lidam bem com tudo isso, não desenvolvem compulsão. E se parar para pensar,
Conheço até pessoas, amigos, que descontam de uma maneira ansiosa todo esse desequilíbrio emocional na atividade física. Então, ela não é um remédio por si só. Ela não é algo milagroso que vai ajudar a lidar um transtorno, uma dificuldade no passeio, uma dificuldade de ficar sozinho em casa, uma dificuldade de receber visita, seja porque o cão ou o gato eles gostam de mais ou de menos dessas situações, né? A gente tem que enxergar que a atividade física, o gastar energia, ela é uma das camadas de uma qualidade de vida de forma geral, da mesma maneira que eu recomendaria para você que está nos ouvindo ter uma certa dose de exaustão física, né? Um cansaço físico, não chegar à exaustão é óbvio, mas um pouquinho de cansaço físico, que isso vai fazer com que às vezes você tenha vontade de se alimentar melhor, de dormir melhor, sabe? É uma das camadas quando a gente enxerga nesse processo de lidar com instabilidades emocionais, desequilíbrios emocionais, ela é só uma das camadas. Isso, a atividade física, né, a gente não nega e a gente recomenda ela como um fator realmente que melhora, né, toda a circulação sanguínea, tem liberação de endorfinas, tem estudos até falando do quanto a atividade física contribui até pelo lado cognitivo do cérebro, tudo isso é extremamente importante. A gente só não concorda com essa sendo a recomendação de que frente a um problema ou frente a um filhote de uma raça que é considerada com muita energia, a recomendação seja você precisa cansar o seu animal, porque isso por si só não define o quanto ele vai conseguir ser equilibrado. E a gente também não acredita só na atividade física. Então, de novo, não é só ficar jogando bolinha, só correr, só mandar para creche, só ficar fazendo o gato perseguir a varinha. Atividade que gera bem-estar e que realmente vai ajudar no emocional do seu animal envolve vários tipos de atividade. O animal precisa ter uma rotina diversa, ele precisa farejar, correr, cavar, arranhar, pegar alguma coisa, destruir. São várias coisas que envolvem ter treininhos, né? Ter vários estímulos, várias coisas que envolvem o conceito de atividade. E aí, para mim, não sei se o Guilherme tem muita coisa ainda para falar, mas o mais importante é você enxergar que o cansaço, que na verdade a gente gosta de falar que não é um cansaço, é um relaxamento, ele tem que ser a consequência dessas atividades, ele não pode ser o objetivo. Então, é você entender a rotina e a vida do seu animal como ele tem vários tipos de atividades, entre elas a atividade física, de uma maneira planejada, estruturada, sem ser em excesso, né? Observando o que funciona para ele e observando principalmente como que ele fica depois. E aí você vai ver que ele fica relaxado, ele consegue ficar tranquilo. Depois ele tem reações tranquilas no resto do dia também, decorrentes desse relaxamento. E não só ele tá ali morto, exausto, e depois ele acorda a milhão de novo e tem outras reações intensas. Então, foque em atividades que vão gerar relaxamento como consequência e não só cansar ele até ficar exausto e depois, quando ele acorda, ele continua agitado. Esse é, para mim, a grande observação a ser feita sobre que efeitos as atividades que a gente oferece têm no comportamento dos animais e em como eles estão se sentindo de forma geral, né? Então, um animal muito ansioso, muito reativo, ele quando está cansado, muitas vezes a gente não observar uma reação não quer dizer que ele está lidando melhor com os estímulos que antes geravam essa reação. Às vezes ele só não tem energia, não tem forças para fazer o que antes ele fazia, né? Como eu usei o exemplo da gente exaurido no final de um dia muito estressante, muito cansativo, não só do ponto de vista físico, né? Não, a gente não precisa às vezes correr uma maratona para a gente se sentir sem energia, né? Às vezes foi um dia cansativo mentalmente. Isso acontece com cães, por exemplo, que vão para a creche todos os dias. É comum eles ficarem mentalmente cansados, exaustos e a gente não percebe, né? Exato. Então, usar a atividade física como uma ferramenta na terapia de comportamentos é super importante. Como eu disse, recomendo para todos os seres vivos, a gente precisa estar em movimento, não fomos feitos para ficar parado, né? Agora, se a gente parar para pensar até no nosso estilo de vida,
por que que a gente passa o dia inteiro sentado num escritório e depois a gente precisa sair e entrar num CrossFit com uma música alta, super agitado, fazer atividades super intensas e tal? Isso é muito diferente do que se a gente tem uma rotina de caminhar pela natureza ao longo do dia, fazer atividades de certo esforço por um determinado tempo, não precisa se esforçar ao máximo, não precisa se cansar ao máximo. E isso tem total diferença em como que a gente se sente em cada um desses cenários. Tá? Então, eu passei por isso, já trabalhei em escritório e uma grande fuga para mim dessa ansiedade que eu sentia por não ter muita atividade ao longo do dia, atividade física, era sair do escritório, às vezes à noite, né, 8 da noite, 9 da noite, e ir correr, né, e gastar energia correndo. Mas será que, poxa, é isso que iria ajudar eu a lidar melhor com esse estilo de vida? Ou era esse lifestyle, de uma maneira geral, que precisava ser ajustado, né? Será que faz bem para o indivíduo diurno, né? Para uma espécie diurna que tem muito mais atividade durante o dia, fazer uma atividade física intensa às 9 horas da noite e depois disso ainda jantar, fazer uma refeição pesada, sabe? Então, são várias coisas que eu olho hoje para o estilo de vida que eu tenho hoje em dia, que eu enxergo que eu consigo lidar hoje muito melhor com questões emocionais do que eu conseguia na época que eu não estava com esse estilo de vida tão ajustado. Então esse paralelo é super possível da gente traçar olhando a vida dos animais, né? De como que a gente oferece, por exemplo, um passeio longo, 11 horas da noite, 10 horas da noite para um cão. Isso tem muito efeito às vezes na qualidade do sono deles, que vai ter às vezes efeito, e ninguém fala sobre isso, ninguém faz essa correlação, no quanto ele reage ou não na manhã seguinte, caso ele precise lidar com estranhos entrando na casa dele ou com cães que ele encontra na rua. Enfim, esse desajuste no estilo de vida e no que seria uma rotina bioapropriada para a espécie canina ou para a espécie felina ou de qualquer animal que a gente esteja analisando o comportamento, na verdade, um grande causador de problemas. Às vezes é a grande sacada que muita gente não pensa na hora de sugerir como resolver essas questões. E lembrando que as atividades têm várias funções, né? Elas ajudam, lógico, óbvio, a fortalecer o corpo e o cérebro, mas elas também ajudam a estimular a resiliência no animal, elas diminuem o medo dele, elas aumentam um vínculo entre vocês, elas devem gerar prazer, elas devem dar um propósito para esse animal, suprir as necessidades básicas dele. Então, tem muitas funções por trás de atividade muito mais importantes do que só ele ficar exausto. E eu queria te propor, você que ouviu até aqui, eu quero propor que você passe a observar o seu sono e a sua rotina em dias que você foi dormir exausta, porque teve situações que te deixaram muito cansada de uma maneira não legal, porque passou do seu limite. Essa situação que eu falei, que a gente já passou por isso também, né? Por isso que eu falei de chegar no final do dia e não conseguir fazer praticamente nada, só se jogar no sofá e querer pedir uma comida da mais gordurosa, né, pra gente compensar. Tomar um vinho, tomar uma cerveja. Dos dias que você termina o dia cansada de um jeito positivo, porque você foi encontrar amigos, porque você foi pra praia, né, nos dias de férias, por exemplo, dias prazerosos que te deixam cansada versus dias exaustivos, porque passou do limite ali do que seu corpo, seu cérebro conseguiria lidar. E é isso que a gente tem que olhar para o nosso animal na rotina, o que está sendo feito. Será que eu estou deixando ele exausto, a atividade é muito intensa por muito tempo e eu paro quando ele está morto ali porque ele não consegue fazer mais nada? Ou será que eu estou propondo várias atividades diferentes que aí quando as atividades acabam, ele deita, relaxa, ele acorda tranquilão, ele está tendo menos reações? Começa a observar o pós também, né? E Sim. fazendo esse paralelo com as suas sensações para você entender como que ele está se sentindo também. E um outro ponto assim super importante que aí pouca gente, acho que pouca gente não, quase ninguém leva em consideração é sobre a qualidade de vida e o bem-estar dos humanos que recebem essa recomendação. Então, quando a gente precisa lidar com desafios com os nossos animais, situações desafiadoras,
ninguém leva em consideração de que os humanos envolvidos nessa história, então talvez você, tutora, tutor que está nos ouvindo aqui, já estão também cansados, já estão estressados de lidar com situações que são difíceis. E aí vem essa recomendação de que o seu animal precisa ser cansado, você precisa levar ele para ser cansado, passear, precisa comprar mais brinquedos, fazer mais coisas, inclui já numa série de outros compromissos que você tem na sua vida, mais obrigações para lidar com o transtorno, com a dificuldade que você está enfrentando com o seu animal. Tá? E eu digo isso num lugar de que, quando eu entendi esse conceito de quem que a gente realmente precisa cuidar primeiro para conseguir cuidar bem dos animais, é onde a gente consegue ajudar de verdade eles, porque nós humanos precisamos primeiro cuidar da nossa própria espécie. Se os humanos não estiverem bem, os animais não vão conseguir ficar bem, porque eles dependem da gente fazer tudo da melhor maneira possível. E algo que a gente fica sempre preso, uma ideia que a gente fica sempre preso é de que os cães, os animais, eles só vão ser felizes se a gente os levar no parque, levar para passear, fazer um passeio longo, e que eles não conseguem ter esse gasto de energia também dentro de casa em atividades que a gente ofereça. Isso é muito, muito importante para cães reativos ou cães muito medrosos, né? Que as pessoas ficam preocupadas, falam, poxa, mas eu não posso ficar gastando a energia dele na rua, ele não pode ir para a creche, né? Como que eu faço? Exato, e aí que a gente entra nessa questão da rotina, que a gente não cansa de falar, de precisa ser bioapropriada, porque é possível dentro de casa, de uma maneira menos estressante para os humanos, menos desgastante para os humanos e mais prazerosa para os animais, eles também terem atividades que vão gerar prazer, vão gerar um certo cansaço, daquele cansaço gostoso que a Thaís já falou, que vai resultar numa melhora da qualidade de vida, do estilo de vida deles de maneira geral. A gente aqui é a favor da qualidade mais do que da quantidade. Então, quando você sabe o que é o essencial, o que está na essência do animal, o que ele precisa, você consegue proporcionar muita qualidade de vida, equilíbrio emocional, atividades adequadas, gastando muito menos tempo e até menos dinheiro, porque você está ali focando naquilo que realmente faz a diferença e não tentando fazer um monte de coisa. Se você quiser saber mais, eu vou deixar no link aqui, não sei se vai dar para ver o link direto, mas o destaque enriquecimento, que a gente fala sobre isso, sobre quais atividades são boas, às vezes o que está por trás do que a gente vê por aí sobre esse assunto. E se você tem gatinho, também tem um Reels muito legal que o Guilherme fala, é um corte de uma aula que a gente fez no Espaço Resgate da Essência, só sobre brincadeiras e atividades que a gente não recomenda, falando a melhor forma de propor uma atividade para um gato também. Então é muito mais sobre como fazer as coisas, o que está por trás das atividades que a gente proporciona, do que o famoso cansar. Meu último conselho para quem passa ou está passando aí por situações difíceis, desafiadoras, tenha esse olhar assim, de que talvez não é algo diferente, algo novo que você faça que vai resolver a questão da água para o vinho, vai mudar drasticamente os resultados que você não estava observando e vai passar a observar. É um ajuste multifatorial, são vários aspectos que influenciam a vida dos animais e influenciam também a sua vida, que se forem ajustados, juntos vão conseguir proporcionar essa melhora que até então parece que nada funciona para resolver. Isso, e até aproveita para ouvir, é um podcast bem curtinho aqui, que é o 015, um insight sobre brincadeiras, que também a gente fala um pouquinho sobre isso. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Como uma troca por a gente disponibilizar esse conteúdo, a gente pede que você compartilhe com amigos no Instagram, se puder deixar aqui uma avaliação 5 estrelas para que ele chegue para mais pessoas. E muito obrigada por estar aqui, acompanhar nosso conteúdo, por todo o feedback que vocês passam. E obrigada por nos ouvir também e estar aqui escolhendo expandir a consciência sobre o seu animal.